partir de agora entra no ar Mandacaru Cast, o seu podcast da agência Mandacaru. Apresentação: Simone Freitas, Beatriz Miranda e Nina Gil. Olá pessoal, o Mandacaru Cast está de volta e olha, começando a temporada 2025 com pé direito e uma alma feminina. A partir de agora o nosso espaço ganha uma edição especial. Nasce o quadro Assunto de Mulher, Sim Senhor, uma série semanal feita por mulheres e para todo mundo, porque vamos combinar o que é assunto de mulher diz respeito a toda a sociedade, né? Então, nessa estreia super poderosa do nosso quadro, a gente vai falar de algo sério e urgente. Precisamos falar de assédio no ambiente de trabalho. Então, para esse papo super importante, nós recebemos duas convidadas de peso que entendem do assunto e têm muito a compartilhar. Vou começar falando com a Yeli Barros, advogada e professora universitária do curso de Direito da Unifavip Weiden, e também com a Ayane Sobral, psicóloga e também professora do curso de Psicologia da Unifavip Weiden. E aqui na bancada comigo temos Beatriz Miranda e Nina Gil, nossas futuras jornalistas, que vão dar o tom dessa conversa, né? E aí, vamos direto ao ponto? Bia, você começa? O que é que você trouxe hoje pra gente? Pois é, Simone, o mais triste é que a gente ainda está falando sobre o assédio como se fosse algo novo, mas a gente sabe que não é. A gente sabe que o assédio contra mulheres no ambiente de trabalho continua sendo uma realidade muito presente e, pior, muitas vezes naturalizada. Quantas vezes, por exemplo, vocês se depararam com a palavra assédio nas redes sociais, né, nos Trend Topics do Twitter? Quantas postagens e quantas notícias aparecem pra gente diariamente, semanalmente? Então, a gente se acostuma a ver, mas a gente nunca deve se acostumar a viver, porque é importante destacar que isso é algo estrutural, né? Então, esses números não são coincidência. Infelizmente, esse é um daqueles assuntos que a gente gostaria de não falar mais sobre, mas se torna cada vez mais necessário, justamente porque os dados apresentam muito essa necessidade. Então, por exemplo, em pesquisas recentes, a gente consegue ver claramente reportagens e notícias que apresentam esses dados para a gente. Então, em uma reportagem da CNN, que foi publicada agora no último 8 de março, que a gente conhece como o Dia Internacional da Mulher, foi divulgado que as denúncias de assédio sexual cresceram quase 17% em um ano. Então, outra pesquisa, realizada pelo Instituto Cidades Sustentáveis com o IPEC revelou também que 7 em cada 10 mulheres em capitais brasileiras já foram assediadas. E 38% desses casos acontecem justamente no ambiente de trabalho. Então, outro assunto importante também dentro desses dados é que Pernambuco está aí no topo da lista, com a capital, que é Recife, com 77% das mulheres relatando já terem sido vítimas. É bem um número bem alto, né? Sim. 77% só aqui em Recife. Nem aqui em Recife, nós estamos falando de Caruaru, mas em Recife, capital, tem 77%, já é um número muito alto. E você, Nina? Pois é, e complementando o que a Beatriz está falando, a gente vê os movimentos importantes como Não é Não ganhando força no carnaval ou as campanhas em março no mês da mulher. Mas e o resto do ano? Quando as festas acabam e os holofotes se apagam, quem continua olhando para essas mulheres? Essa é a pergunta que fica no ar. O assédio não tem data no calendário. Ele acontece todos os dias e precisa ser combatido todos os dias também. A gente vê os números, os gráficos, as matérias, mas primeiro a gente precisa entender o que é assédio afinal. Será que só vale quando é explícito? E aqueles comentários disfarçados, os toques inocentes, as piadinhas repetidas? Quais são os tipos de assédio e como a lei trata cada um deles? E aí, quem vai começar? Yeli ou Ayane? São eu muitas começo. perguntas. Vamos começar o que é assédio? Pode. Acho que é melhor, né? Porque vai uma complementando a outra. Exato. Vamos começar assim. O que é assédio? O que é que pode ser definido como assédio? O que é brincadeira? E o que é que, de fato, a gente pode já ter aquela red flag de opa, isso é assédio. Juridicamente falando, a gente começa a perceber o assédio quando ele começa a se tornar persistente. Porque uma coisa é uma cantada, uma vez. Aí vai pra segunda. Tu freia e bota pra lá. Mas aí vai a terceira. E ela não vai continuando com o tom de cantada. Ela vai se tornando uma coisa muito estilizada. Principalmente dentro do assédio, dentro do trabalho. Porque aí aquele teu patrão, pela rejeição, ele vai começar
meio que a te tratar com uma diferença em relação a outras pessoas. Afastou o telefone do lugar, já é um motivo para reclamação, porque você meio que deu um não. Aí, posteriormente, qualquer outro comportamento, ele vai te hostilizando, ele vai te humilhando. Aqueles extras fora do horário, eles vão se tornando mais persistentes. As medidas, elas vão ficando mais incisivas, até chegar, de fato, a uma tentativa, depois de vários outros nãos, sabe? E a gente começa a perceber que aí entra o assédio psicológico, entra o assédio sexual de fato, que é a tentativa de agarrar. Então a gente já começa a perceber a diferença, porque vai tendo um comportamento progressivo, só que de maneira mais hostilizada. Então, a primeira red flag seria essa mudança comportamental da pessoa. Principalmente quando você tem pessoas que trabalham na mesma função que você. Imagina a seguinte situação. São 5 recepcionistas dentro de uma mesma empresa. Todas têm o mesmo comportamento, mas só o teu comportamento é errado depois de tu ter dado um não. Só depois de você deu um não que mudou o comportamento. Mudou o comportamento. E você, porque assim, pode ter um comportamento diferenciado em questão de você ter aquele favorecimento. Mas o favorecimento vai ser decorrente do interesse. Aquela pessoa vai querer ajeitar, então não, na próxima, não, tudo bem, sai mais cedo, não vai descontar, sabe? Mas até o momento que não tem essa questão tão incisiva, ok, passa. Só que depois vai ficando muito, muito, muito agressivo, porque vai começar. Mas tu lembra naquele dia que tu precisou sair mais cedo? Eu te favoreci, vamos sair pra jantar? Opa, bem peraí. direto assim, né? Já com essa agressividade. Já vem naquela perspectiva de você chegar e dizer assim, é uma troca de favores. Eu saí mais cedo, você não descontou, mas o que você quer em troca? Que eu vá jantar. Entende? Então a gente já começa a perceber essa questão de hostilidade. E outra, tem a questão da humilhação. Porque ele vai começar a ter comportamentos contigo de gritaria, de dizer que você é incompetente, que você não tá fazendo seu trabalho direito. Eu estava procurando a palavra. No caso seria denigrir você quanto profissional. Meio que desmerecer você perante as outras pessoas. Porque aí já vai ter que começar com aquela justificativa. Não porque ela é preguiçosa, não porque ela é incompetente, não por isso, não por aquilo. Não porque fulaninha que faz a mesma função que ela faz melhor. Às vezes fulaninha tem um comportamento que já não condiz, mas o comportamento de fulaninha ela já não é levado em consideração. Mas o teu, o mínimo, ele é levado em consideração. É verdade. E aí, doutora Ayane, que é a mente da pessoa, principalmente, né, das mulheres, fica nessa situação. Como é que a gente pode não se deixar abalar? Tem algum truque? Então, não tem, né? Eu acho que a gente precisa pensar que não tem como não ser abalado de alguma forma. Então, não tem como não sentir. Se você está sendo assediado, você vai sofrer por conta disso, né? E aí é uma questão que, como profissional de psicologia, o que eu diria é que as mulheres precisam procurar ajuda, né? E ajuda da lei, mas também ajuda psicológica mesmo, emocional, assim, precisam se cuidar, precisam se fortalecer. Mas para além disso, assim, a gente precisa fazer trabalhos como o que vocês estão fazendo aqui, que eu acho que é muito importante, assim, de conscientizar, né? Porque é um problema estrutural. Então, o assédio é uma questão social. A gente não pode responsabilizar uma única mulher, né? Como se fosse uma questão individual. É muito mais uma questão social, assim. Então, não é nossa responsabilidade aprender a lidar com o assédio, né? É responsabilidade das pessoas que praticam assédio não fazerem. E isso às vezes é muito óbvio, mas a gente nem sempre pensa assim, né? E como a gente está vivendo numa sociedade que é muito patriarcal, assim, então o assédio muitas vezes ele é naturalizado, principalmente nas relações de poder, né? Sim, então, eu acho que isso vai de acordo com a pergunta que Bia vai fazer agora, né? Simone, antes deixa eu só pegar o gancho de Ayane até para falar dessa questão de proteção jurídica. Quando a gente fala dessa questão da proteção jurídica, a Ayane até menciona o seguinte: não cabe a gente aprender a lidar com o assédio. Só que aí, o problema é que hoje colocam a vítima nesse ponto. Realmente, eu concordo de que a vítima ela não tem que aprender a lidar com o assédio. Ok.
Mas se ela não aprende a lidar, ela não aprende a identificar. Porque essas pessoas que não deveriam praticar, elas vão continuar praticando. E Só muitas que vezes aí- se beneficiam dessa ignorância das E, pessoas. na né? verdade, esse é o Dessa grande manipulação. ponto. Juridicamente falando, a manipulação ela acontece porque a vítima ela não tem O conhecimento. esse conhecimento. Falando criminologicamente, trazendo a criminologia para cá, até porque eu dou aula de psicologia jurídica, a gente consegue perceber o seguinte: a gente tem uma parte na criminologia que a gente estuda a questão da vítima, a gente estuda o comportamento da vítima. O comportamento de uma pessoa que pratica assédio é de colocar a vítima como se ela fosse responsabilizada. Exatamente. É como se ela tivesse a culpa. É a culpa porque aquela recepcionista que a gente falou antes, que foi do meu exemplo, ela estava com uma roupa mais provocativa, então ela já fez isso para chamar a atenção, porque talvez ela não queira subir pelos próprios méritos, ela queira subir porque ela vai ter um favorecimento. Então a gente já começa a perceber que o contexto que vai sendo gerado ali coloca a vítima nesse ponto quando ela não deveria estar. Tanto é que o próprio TRT da 6ª região, que é a região daqui de Pernambuco, ele teve que lançar uma cartilha explicando o que era assédio, como era que a vítima ia ter que agir em relações de assédio, e muita gente, quando essa cartilha lançou há um tempo atrás, começou a perceber e dizer o seguinte: poxa, eu achei que o comportamento que estava errado era o meu, quando na verdade não era. Entende? Aí, por mais que a gente entenda que a vítima ela não precisa ser colocada nesse lugar, mas ela já é inserida dentro desse local, juridicamente falando. Inclusive, alguns juízes eles já tratam desse jeito. Perguntam qual era a roupa que tu usava para ir trabalhar, qual era a cor do batom que você usava para ir trabalhar, qual era a formatação que você tratava o seu chefe. Se o comportamento que você tinha com ele era o comportamento que ele tinha com todo mundo. Então, por mais que a gente fale que psicologicamente falando ela não deveria estar nesse lugar, juridicamente falando que é a questão social no todo, ela já Tudo é está analisado, nesse lugar. É. Inclusive, não foi questão de assédio no trabalho, mas teve um caso bizarro que a gente acompanhou recentemente, que foi da Marina Ferrer, inclusive saiu uma legislação específica, porque o juiz denigriu a imagem dela e desqualificou ela perante vítima para que o cara pudesse sair porque foi uma tentativa de estupro e o juiz dizia que não era e desqualificou ela pelo tamanho da saia, pelo tamanho da roupa, por tudo isso na cara dela. E ela tentando se defender e o juiz dizendo: a culpa foi sua. Se ela não tivesse a noção do que era que ela poderia fazer e o advogado não tivesse instruído e tudo mais, se ela tivesse na ignorância, Sim. ela tinha começado a achar, psicologicamente falando, que o erro de fato era dela. Como boa parte das pessoas que passam por crimes de conteúdo sexual começam a achar. Aí, quando a gente fala dessa questão de assédio, o primeiro ponto é esse: se informar para saber qual é o assédio dentro da sua perspectiva. Até porque a gente não tem um só. Mas aí eu acho que o problema acaba sendo isso. Que as mulheres não... Primeiro, ninguém espera sofrer um assédio. É sempre algo que pega você de surpresa. Você nunca está esperando, vou ser assediada agora. É aquela questão que vem de surpresa. E essa questão comportamental, como a Ayane falou, tem essa questão estrutural, tem essa questão que é patriarcal. As mulheres são ensinadas a terem determinados tipos de comportamento que elas nem sequer percebem que estão sendo assediadas, né, Bia? Isso, exatamente. E é justamente esse questionamento que a gente quer fazer, partindo desse ponto mais psicológico mesmo, mais comportamental, pegando o gancho um pouco do que você falou, por que tantas mulheres demoram a perceber que estão de fato sendo assediadas? A resposta a isso, eu acho que é mesmo o que eu trouxe anteriormente, né? A gente vive em uma sociedade em que a violência de gênero é naturalizada, assim, porque a gente vive em uma sociedade patriarcal e machista. Então, de um modo geral, as mulheres, muitas vezes, elas não se dão conta de que aquilo é um assédio, por falta de informação, né? E porque nessas relações de poder é naturalizado mesmo, assim. Às vezes é colocado como cultura da empresa, né? Enfim, há várias possibilidades de naturalização, assim, de algo que, se a gente for olhar mais de perto, assim, com cuidado, é assédio, né? Só que aí também tem o que a gente estava falando antes, assim, muitas vezes a vítima é culpabilizada, né? Então, todos esses fatores juntos dificultam a qualquer pessoa, qualquer mulher. Homens também sofrem assédio, né? Então a gente precisa também falar sobre isso. Eu sei que não é o assunto, mas assim,
homens de outros homens, né, por outros homens, homens gays, assim, então existem muitos fatores, assim, o assédio é um problema mesmo, que eu acho que é um problema estrutural e social, e que nasce aí nessa estrutura patriarcal que a gente vive, assim. Então acho que esse é o grande problema, acho que a gente precisa discutir isso, assim, cada vez mais, né, para que a informação alcance as pessoas, para que elas possam criar voz contra isso. Mas Como acho eu que é falei isso, assim. anteriormente, quando a gente fala algum assunto de mulher, acaba sendo para toda a sociedade, né? Então, os Isso, homens sofrem também. E eu acredito que para eles seja ainda mais difícil lidar, de né? lidar com esse tipo de situação, porque nesse ponto o assédio já é um assunto que é considerado silencioso, tabu. Não fale para não, né, comprometer sua carreira profissional, para você não ficar falada, marcada e tal. Então acho que para os homens ainda tem esse peso maior, que aí é que não se discute mesmo, né? Isso, e porque também tem a questão da relação de poder mesmo, assim, né? Então a gente está falando e não tem como não falar sobre isso, assim, de um recorte de classe, né? Geralmente quem sofre o assédio é quem está lá embaixo, assim, e quem pratica é quem está em cima, né? Então a pessoa muitas vezes tem medo de perder o emprego e aí silencia, né? Então isso também é uma questão assim que é muito séria e que precisa ser falada mesmo. E tem aquela frase popular, né? De dinheiro e poder para poder conhecer de fato uma pessoa. Então, a pessoa está numa relação de poder, é que você vê se ela subjuga o outro ou não, né? E agora, puxando mais para a parte judicial, a gente queria saber com ele, se quando o assédio ele é reportado, quais que são as penas previstas pela lei? O primeiro ponto é que ele vai ser reportado imediatamente a quem? Por que eu estou perguntando isso? Porque deveria haver dentro da empresa, até porque aí seria caso de demissão por justa causa, deveria haver dentro da empresa uma ouvidoria que tivesse uma equipe especializada para gerar essa proteção dentro do ambiente de trabalho. As empresas têm esse tipo de proteção? Não. E também, assim, a gente entende que é o que precisa ser investigado, mas essa questão de toda ter auditoria já, não é coisa dificulta, mas faz o processo ficar mais Na lento, verdade, né? não. Demora. Na verdade, não, porque qual é o principal ponto? Tudo no direito a gente precisa de prova. Sim. Se eu reporto já dentro da empresa que eu estava sofrendo esse tipo de assédio, eu vou reportar hoje. Se acontecer novamente, eu reporto de novo. É como se ficasse registrado. Porque Sim. possa acontecer de não ter uma testemunha lá na hora, Sim. pode acontecer de não ter mensagem no WhatsApp, pode acontecer de não ter uma ligação. Então, esses registros dentro da empresa já serviriam, porque a empresa ficaria ciente e quais eram as primeiras medidas a serem tomadas. A empresa fazer o afastamento dessa pessoa, né? Porque aí eu preciso dizer o seguinte, como é que eu tô recebendo uma denúncia de assédio sexual, psicológico, seja lá o que for, dentro da empresa e essa pessoa vai continuar trabalhando com aquela pessoa que está sofrendo assédio. Vamos afastar. E a gente começar a fazer esse período de apuração. Ok, teve a primeira denúncia, teve a segunda, teve a terceira. Não resolveu? De imediato já procura o judiciário. Aí, no caso, vai ter que sair da empresa. Aí já entra várias questões, tanto no criminal quanto no trabalhista. Porque aí aquela pessoa vai ter que ser responsabilizada criminalmente, vai ser responsabilizada também pelo trabalho, porque aí pode vir uma demissão por justa causa. Criminalmente falando, a gente tem previsões de penas específicas, no caso, penas de reclusão, para que essa pessoa ela seja responsabilizada e seja presa. Dependendo da quantidade de tempo que ela pegue, ela vai poder aí fazer algumas coisas e ter alguns institutos despenalizadores, mas aí não é que não teria pena, ele só não cumpriria dentro de uma penitenciária toda essa circunstância, mas aí ele teria uma responsabilização. E para a vítima seria um amparo maior. Primeiro, porque aí, dentro desse protocolo da empresa, deveria ter psicólogos para tomar de conta a cargo da empresa, porque, querendo ou não, foi a empresa a causadora. Então, a empresa deveria disponibilizar esse tratamento, não ficar a cargo da própria vítima. Segundo ponto, essa pessoa que praticou, demitida por justa causa, com registro em carteira.
Posteriormente, quando a gente fala da questão judicial, a gente tem várias outras coisas que a gente pode fazer além da própria responsabilização penal. Danos materiais, danos morais. Até porque envolve questões de honra, Sim. envolve questão até a própria forma como a vítima ela vai começar a se enxergar a partir disso. Que pra gente, no direito, a gente divide em honra objetiva e honra subjetiva. A honra objetiva é como vocês me enxergam. A minha honra subjetiva é como eu própria me enxergo. Como é que essa vítima ela vai começar a se enxergar? Nesse caso, um relato ou um diagnóstico de um psicólogo ou um psiquiatra sobre as condições, né, da vítima É de assédio extremamente também serve como importante, prova. porque também é como prova. Só que aí, para que eu possa instaurar um procedimento de inquérito para investigação, eu tenho que ter pelo menos um indício de materialidade. Qual seria o indício de materialidade que eu teria aí? Eu teria uma testemunha ocular? Eu teria print de WhatsApp? Aí serve WhatsApp, Serve. e-mail, Uhum. se conseguir gravar a conversa, Tudo é uma o questão de assédio. prova. Só que aí, boa parte dessas É pessoas, porque elas já... alguns judiciários dizem que não aceitam coisa de É porque WhatsApp, assim, né? ó, o WhatsApp, antes a gente utilizava só o print. Sim. Agora a gente tem que fazer ata notarial. O que é isso? Ata notarial, você vai no cartório, pede para o cartório redigir tudo bonitinho, conforme tá ali, com fé pública, sabe? Porque aí, por exemplo, no print, se você não tivesse o print do WhatsApp, se não tivesse mais a conversa, só o meu print ia valer. E se eu apagasse e fizesse a manipulação do jogo de conversa para ficar favorável a mim? Aí agora Mas eu tenho que sabe levar o que eu pra lá. acho delicado nisso? É porque já é um assunto difícil, né? A pessoa geralmente já fica um pouco fragilizada. Aí vai ter que reportar a auditoria da empresa, que se não funciona, depois vai ter que ir para um cartório, pedir para... Né? É porque, na verdade, a auditoria Se eu da empresa descrever é tudo- mais para que você cientifique a empresa de que isso está acontecendo, para que você Sim. já dê direto entrada no Isso tem que judiciário. ser essencial, né? Tem que Isso ter. é essencial, porque aí depois vai dizer o seguinte, o próprio juiz ele pode perguntar, certo, se estava acontecendo, por que você não notificou a empresa? Exato, é a primeira coisa que acho que ele pergunta, né? Aí não, porque não sei o quê. Aí ele pode até dizer, o próprio acusado, ele vai chegar e vai dizer o seguinte, não, é porque ela é uma louca, ela queria ficar comigo e eu não quis. Aí achou melhor vir logo no judiciário, Isso é uma porque sabe que desculpa vai que gosta desmoralizar. de usar, né? É porque a gente já sabe mais ou menos o que vão falar. E fica mais fácil de... Sabe? É que a pessoa faz, Ayane, quando é chamada de louca. quando é E a chamada, vítima né? ela vai ser chamada de Sim. louca, ela vai ser chamada de perturbada, ele vai tentar desqualificar a vítima. Ele vai tentar desqualificar a vítima, ele vai tentar pegar outros elementos e dizer que ela já teve outros relacionamentos dentro do trabalho, que ela já teve outros casos dentro do trabalho, que ela se oferecia, que ela gostava das vantagens que ele oferecia, sabe? Tudo isso vai ser utilizado para desqualificar a vítima dentro de um julgamento. E o problema que entra a parte psicológica é que muitas vezes a vítima começa a acreditar nisso. Pois é, como é que isso afeta a saúde mental da pessoa, né? Como é que fica a vida profissional depois da pessoa? Pois é. É uma questão, né? São muitos os efeitos, assim, de passar por uma experiência como essa, né? E aí o que eu tô ouvindo aqui, eu tô um pouco chocada, é que a violência também é do Estado, né? É institucional. Assim. Então, Eu são fico- muitas violências, Eu né? fico preocupada com isso, a exposição. A pessoa já está se expondo, de certa forma, tentando procurar com justiça e é massacrada, fica mentalmente. Isso é muito sério, né? Assim, é uma coisa que me chocou mesmo ouvir agora. E sabe o que é engraçado? É que essa violência institucional, ela acontece dentro do judiciário no todo, tá? E isso não é nenhuma coisa que eu tô falando, é que a gente realmente vê dentro de delegacia, dentro das próprias audiências. Toda a gente tem um estereótipo. Mas é uma curiosidade. A gente está falando isso na questão quando é homem e mulher. Que é essa questão de denegrir a imagem, principalmente da mulher, a gente sabe que, infelizmente, a gente acaba sofrendo por isso. Mas como é um caso que a Ayane trouxe, quando é homem com homem, como é que fica? Acontece Fica a também. mesma coisa? Fica a mesma Mesma coisa. Porque já começa a dizer tentativa assim de que... diminuir a pessoa. né? porque já começa que o homem é galinha, que ele deu sinais, que tiveram algumas circunstâncias em que ele gostou do comportamento, sabe? Entendi. Tá dando um ali de machão, mas quando eu fiz tal comportamento ele gostou e ele não me repeliu. Aí já começa a tentar utilizar um outro viés para ver se desqualifica a vítima. E a gente percebe isso em todas as esferas, viu?
tanto na esfera policial quanto na esfera judiciária, isso acontece. Principalmente, e eu sei que não é o caso em específico, mas tipo, principalmente em casos de estupro. O processo de revitimização de violência institucional acontece. Casos de violência doméstica acontece. A gente tem essa falta deixa eu ver como é que eu posso utilizar a palavra. A gente tem essa falta de empatia. Não é nem apoio, a gente tem a falta de empatia. Porque o apoio eles vão ter que prestar de qualquer forma porque é o trabalho deles. Mesmo que de maneira mais rude. Mas eles não têm a empatia de chegar e ver uma pessoa que passou por uma situação de assédio sexual, psicológico, seja lá o que for dentro do trabalho. Mas aí eles começarem a ter essa, sabe? Essa empatia de, poxa, se fosse eu que estivesse nesse lugar, eu gostaria de estar com um tratamento bem feito. Não, eles não estão nem aí. Então, partindo um pouquinho justamente dessas questões que a gente comentou, principalmente de todo o processo, né? Quando a mulher ela faz essa denúncia, todas essas etapas que ela tem que passar de descrever a violência que ela sofreu diversas vezes, a gente sabe que isso afeta bastante, né? A questão da saúde mental e traz consequências também. Então, existem canais, né, psicológicos, assim, que ofereçam essa rede de apoio para as mulheres e que sejam acessíveis também? Sim, a gente tem aqui em Caruaru o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, né, que é um centro municipal. Nós temos também, e aí eu acho que, eu não tenho todos os nomes agora, mas acho que vale a pena depois a gente pesquisar e postar, se vocês puderem, assim, coletivos, né, coletivos feministas, LGBT, enfim, de mulheres negras, que vão também dar esse apoio. Além disso, vão dar um apoio, assim, e eu acho que é importante dizer, o apoio, inclusive de informação, né, de levar as pessoas, as vítimas, aonde elas precisam chegar, enfim. Mas, além disso, nós temos na nossa cidade, por exemplo, aqui na faculdade, na Unifavip, a gente tem a clínica escola, né, então a gente atende pessoas, assim, de forma gratuita. Os estagiários de psicologia, eles fazem atendimentos psicológicos semanais e é um trabalho bem importante, assim, que precisa ser conhecido também. Então, se você está passando por alguma situação, se você conhece alguém que está passando por alguma situação de assédio, é só procurar, né? Aqui na Favip a gente tem a clínica escola. Eu tenho um projeto também aqui junto com a Favip, que é a clínica pública, que a gente faz atendimentos psicológicos na rua. Então, na próxima segunda-feira, a gente vai estar lá na estação ferroviária, em frente à estação shopping. Eu levo alguns estagiários de psicologia e aí a gente faz esses atendimentos também na rua. E chegam casos assim, é interessante porque chegam casos assim de, enfim, mas de assédio, né, de pessoas em sofrimento por conta disso, né? São muitos os efeitos, as marcas psicológicas de uma experiência como essa, né? Ansiedade, depressão. E isso vai refletir em toda a vida, assim, né? Em tudo que a pessoa for fazer. Não por toda a vida, mas assim, em tudo que a pessoa for fazer. Mas encontrar um espaço onde ela possa falar sobre isso, ser acolhida, acho que é importante. E aí esses são alguns dos meios, assim. Maravilha. É bom saber que a faculdade oferece esse né, apoio, esse atendimento. Por exemplo, se a pessoa quiser entrar em contato, falar com a clínica escola, como é que faz? Vem aqui na instituição, tem algum WhatsApp, pelo Instagram, tem algum canal? A gente tem um WhatsApp, eu posso procurar aqui rapidinho o número para passar para vocês. A pessoa pode vir aqui também falar com o Vitor, que é o profissional, né, responsável pela clínica escola, e aí marcam uma triagem, né, marcam um dia para ela vir fazer a triagem, e logo depois eles começam a marcar os atendimentos. Eu vou procurar aqui, tá? Perfeito. A professora Yeli, ela já falou muito sobre quais tipos de provas a gente pode ter, tanto como os prints do WhatsApp, como já ir reportar se já aconteceu alguma coisa. Então, eu vou fazer outra pergunta. É uma pergunta mais óbvia, mas você, como pessoa jurídica, como advogada, você considera que a justiça brasileira ainda falha em reconhecer e punir esse tipo de violência? Falha. E muito. Porque quando a gente começa a falar dessas falhas, a gente já começa a analisar desde o início. Ela falha em uma política pública preventiva. Ela falha na informação. Ela falha na divulgação.
ela falha em muita coisa. Boa parte dos processos trabalhistas e a gente só consegue ter acesso se a gente tiver a numeração. Não existe uma vertente que o judiciário ele vai te favorecer. Por isso que os próprios tribunais, eles meio que assumem essa postura de tentar meio que cientificar de uma forma ou outra, porque sabe que se for depender de processos, os processos demoram anos. Demoram anos para poder ser responsabilizado, demoram anos para poder pagar alguma coisa. Os processos eles ficam lá parados e demora. E a gente sabe que essas responsabilizações elas não são tão eficazes. De crimes, e eu não estou diminuindo a gravidade do crime, mas tipo de um crime maior, já demora a responsabilização criminal? Imagine de um crime que a gente vai ser considerado menor. Tanto que nós temos crimes maiores e o próprio Código Penal é dividido nessas circunstâncias. O assédio sexual ele não é considerado um crime contra a pessoa. Ele não está dentro do rol de crimes contra a pessoa. Ué, e é contra quem, então? O trabalho. Ah. Crimes contra a pessoa vai ali do 121 até mais ou menos ali o 125, 129... Não, é crimes contra a vida. Crimes contra a pessoa vai até o 129. E, assim, do 121 ao 125 é punido em tribunal do júri. Vai passar por todo aquele júri que a gente conhece. Lesão corporal, por exemplo. Se desse assédio causar uma lesão corporal, ele vai passar por um procedimento totalmente diferente. Então a gente já percebe que eles começam a fazer essas classificações baseadas em certas prioridades. Depois dos crimes contra a vida, nós temos os crimes contra o patrimônio. Ou seja, o patrimônio financeiro, roubo, furto, ainda estão bem acima em relação a isso. Então a gente precisa ter essa ciência para que a gente comece a perceber que, por mais que seja um assunto que a gente já debata há muito tempo, ele ainda não tem essa visibilidade toda. E já começa nessa própria parte estrutural. Aí por isso que eu digo que é falho. As políticas públicas, elas são falhas. A gente não vê falar diariamente sobre essas circunstâncias na TV. Se você abrir um noticiário, por exemplo, que é um dos grandes propagadores de notícia, a gente vai falar sobre homicídio, vai falar sobre estupro, sequestro. Você não vê ninguém falar sobre um assédio que aconteceu dentro do ambiente de trabalho. A não ser que seja uma coisa assim muito alarmante que tenha levado a uma situação gigantesca, mas você não enxerga. Você vê poucos casos, ainda tem algumas reportagens, né, assim, especiais. E essas reportagens, ou elas têm algum assunto destinado a isso, Sim. Ela é extremamente destinada, ela tem esse recorte específico, ou foi alguma data comemorativa pra, tipo, sabe, silenciar. Dentro ainda dessa perspectiva, no carnaval. No carnaval, geralmente eles chamam a gente para fazer uma entrevista para explicar a questão do não é não. Isso. Toda vez a mesma coisa. O assédio no carnaval. Não é assédio, é importunação. São duas coisas diferentes. Sério que são duas coisas diferentes? Porque nem isso a gente tem essa noção. O assédio sexual, psicológico, dentro do contexto geral, ele vai acontecer dentro de um determinado ambiente, do trabalho, com uma pessoa conhecida. A importunação sexual é o que acontece no carnaval. Pessoas desconhecidas que são desconhecidos que vão estar ali forçando a barra. A gente já começa a perceber que até nisso o judiciário peca, porque não tem uma informação eficaz entre a diferenciação, não tem uma informação eficaz sobre muita coisa. É por isso que eu acho extremamente falho. Inclusive é uma das minhas críticas. Por mais que a gente veja no dia a dia e a gente saiba da importância, o judiciário peca quando ele não trata. Verdade. E de certa forma não tem uma certa responsabilização, né? Porque crimes maiores eles tendem a tomar a vez. Aí a gente tem outras situações. Quanto à pena base? Aí vamos ver se tem a possibilidade de fazer uma transação, de ao invés dessa pessoa descer para a penitenciária, essa pessoa pagar com pena restritiva de direito. Não, vamos analisar caso a caso. E se eu fizer uma recompensa? Os tradicionais acordos, né? Porque agora a gente tem, né, toda aquela situação de acordo de não persecução penal, transação penal, que a gente analisa caso a caso. Não é uma regra assim. Analisa caso a caso, porque aí o Ministério Público que vai ter que ofertar. Mas o Ministério Público intervém. Pelo menos isso. Mas quando tem esses acordos, por exemplo, se é provado, né? Tanto juridicamente como psicologicamente, que a pessoa sofreu um assédio e tem ali todas as provas. Qual seria o
o tempo, né, que a pessoa fica presa? Tecnicamente, eu vou só olhar aqui a pena base porque eu não lembro a pena base do... De cabeça. Porque aí a gente tem aqui, ó, detenção de 1 a 2 anos. Aí, tá vendo? Detenção de 1 a 2 anos. É o artigo 216-A do Código Penal, detenção de 1 a 2 anos. Aí fala, constranger alguém com o intuito de obter vantagem, favorecimento sexual, prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. E aproveitando a deixa, queria perguntar para as duas. Como é que a gente faz, então, para lidar com essa sensação de impunidade que acaba, né, gerando quando a gente vê que é difícil provar, não é impossível, mas é difícil, e ver que a justiça também não colabora muito, falha nesse aspecto, né? Então, o que é que a gente pode fazer para que isso não silencie as mulheres, ou as pessoas, né, no sentido geral, de denunciar esses casos? Como é que a gente faz, então, para enfrentar essa impunidade e sem deixar que ela nos cale? Sendo bem sincera, eu acho que a primeira parte assim, é a questão do acolhimento e do incentivo. Porque o que é que a gente vê, né, principalmente na internet? Mulheres atacando mulheres. Sim, é verdade. Poxa, se eu escuto, se uma pessoa vem me retratar, se um colega de trabalho vem me dizer que aconteceu, não, então peraí, a gente tem que ver o que é que vai fazer. Vamos procurar alguém. Primeiramente ter essa questão do incentivo, porque a partir do momento que eu me sinto sozinha, é como se eu fosse a parte mais fraca. E dentro do direito do trabalho, a gente sabe que o empregador, que é o dono da empresa, ele é a parte hipossuficiente. Ele é a parte que está ok. O empregado é a parte hipersuficiente. É a parte que está... Ou melhor, o empregado é a parte hipossuficiente e o empregador é a parte hipersuficiente. Porque aí ele está ok e o empregado ele está ali numa condição desfavorável. Muitas vezes em uma questão até financeira que não é tão legal assim. Então ele vai pensar exatamente o que a gente falou no início. Poxa, e se eu perder meu emprego? Então é melhor ficar calado, é melhor eu aguentar. Mas se outra pessoa vem me incentivar e diz que vai lutar junto comigo, é mais fácil. Até para você ir procurar apoio judiciário. Porque aí a gente também tem, aqui no Núcleo de Prática Jurídica, a gente esclarece essas dúvidas. Então também tem aqui apoio, né? Tem. Aqui na Unifavip a gente tem o NPJ, que é o Núcleo de Apoio de Práticas Jurídicas, que tem as advogadas que ficam aqui, inclusive Valéria e Juliana, e também tem o nosso coordenador Helder. Eu fico na parte penal com a parte dos meus alunos, mas se eu estiver aqui também eu vou tirar a dúvida do mesmo jeito. E a gente faz esse acompanhamento. Claro, a gente não vai poder acompanhar o processo no todo, mas pelo menos as primeiras orientações a gente consegue dar. Que ótimo, maravilha. E como também é que a pessoa faz? Vem aqui tem o WhatsApp e a pessoa pode vir aqui também no próprio núcleo, já que como não vai precisar ter um acompanhamento de processo, a gente tá aqui toda hora, então a gente sempre consegue tirar, pode vir aqui diretamente. Mas se quiser agendar também o atendimento, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, Direito Unifavip, e pega lá o número. E nesse caso, a gente faz todo o acompanhamento de prestar esse esclarecimento. Já em outra circunstância, ela pode ir direto ao Ministério do Trabalho, que a gente também tem aqui, as varas do trabalho também, porque aí eles também vão poder dar essa... E também, principalmente, procurar as delegacias para fazer o relato. Porque aí faz todo o boletim de ocorrência, faz toda a fase investigativa, que aí as pessoas da empresa também vão ser chamadas para depor, por isso que é tão importante você informar na empresa e deixar documentado, porque aí vai dizer, não, mas nunca foi informado. Foi sim, ó aqui. Já mostra a questão da documentação. E aí é mais uma prova de que a empresa foi silente. Entende? É mais nesse sentido. Estava ciente, né? Ela estava ciente e silente. Porque aí ela estava, ó, viu que a coisa aconteceu, mas não quis responsabilizar. Não acreditou. Então é muito mais nesse sentido de dar o apoio e de buscar o apoio e não ter medo. Porque quando você vai ter o medo, quanto mais pessoas não denunciarem, mais vão acontecer, menos responsabilização a gente vai ter. E de maneira jurídica, ou maneira psicológica. Queria aproveitar para deixar o número aqui da Clínica Escola, aqui da Unifavip.
É um WhatsApp, o número é 819-9538-8432. Através desse contato, vocês vão conseguir marcar a triagem para fazer acompanhamento psicológico aqui. Maravilha, repete aí de novo. 9538-8432. Ou você pode vir também aqui na faculdade, né, e falar diretamente com os profissionais aqui responsáveis. Com relação à impunidade, eu acho que esse é um das piores dores, assim, para quem sofre essa violência, né? Perceber, porque como a gente estava falando antes, assim, é uma outra violência, né? Perceber que o sistema que deveria combater está reproduzindo a mesma violência. Então, isso é muito triste. Mas, ainda assim, eu acho que é importante a gente reforçar, assim, como eu falei desde o início, eu acho que é uma questão muito mais coletiva do que individual. A gente precisa reforçar e fortalecer esses vínculos coletivos, né? Então, denunciar quando for possível, mas também apoiar outras mulheres, né? Estar ao lado de outras mulheres, ser a escuta, né? Enfim, ser o incentivo e cobrar. Eu acho que a gente precisa cobrar das instituições assim, a responsabilidade, né? Então, se a gente está vendo que tem uma injustiça ali acontecendo, a gente tem que encontrar formas de cobrar isso, né? Exercer o nosso papel mesmo de cidadãos. Porque eu acho que cada denúncia é muito importante, assim, né? Então, quando a gente denuncia, a gente está ali fazendo um ato político. Acho que isso é importante, assim, né? Quando uma mulher rompe o silêncio, ela não vai defender só a ela. Como não é só... Da mesma forma que não é responsabilidade só dela, no momento em que ela luta contra isso, quando ela rompe esse silêncio, ela está defendendo, assim, abrindo a possibilidade para denunciar todo um sistema, né? E também inspirando outras mulheres, eu acho, a fazer o mesmo, assim. Eu acho que é assim que a gente faz mudanças estruturais, né? Nessa coisa coletiva, assim. A rede de apoio. A rede de apoio, né? Uma pessoa ajudar e inspirar a outra, né? É bem triste, né? Assim, a gente vê que essas coisas acontecem, que essas violências também acontecem por parte do sistema penal, do Estado, mas isso não pode nos calar mais uma vez, nem, né, deixar que a gente se acomode nisso. Assim, a gente precisa mesmo lutar. Com certeza. Principalmente falar sobre o assédio, né? É necessário perder esse medo de falar desse assunto. Todo mundo está bem informado. Né? Por isso que eu queria dizer novamente, assim, reforço o quanto é importante o trabalho que vocês estão fazendo aqui. Foi uma alegria muito grande receber esse convite, porque eu acho que um trabalho dessa forma, uma discussão como é a que a gente está tendo aqui, sendo produzido dentro da faculdade, né, por estudantes, né, por pessoas tão novas, assim, eu acho que isso, pelo menos para mim, já me dá uma pontinha de esperança, assim, de que ainda há possibilidade, assim, de futuro para a gente. Com certeza. Eu fico muito feliz de saber também que tem o apoio da Clínica Escola de Psicologia, tem também o núcleo, né, jurídico do curso de Direito, para ninguém mais ficar calado, né, se por acaso vir a ser vítima de assédio. O mais importante, Simone, é você realmente não ficar calado. Se você não fica calado, o judiciário ele não tem como agir por você. Por mais que você queira que ele tome as dores, ele não toma. Ninguém vai poder começar um processo sem essa busca, sabe? Ele não vai poder começar um processo de ofício. Você vai precisar ter essa busca. Se você se cala e você não procura, não vai ser só você que vai ficar assim. Porque várias outras pessoas, elas vão pensar igual a você. A ideia poxa, eles não estão fazendo a parte deles, então é melhor ficar calada. Não, fala. Fala, busca, vai atrás. Exatamente. Vai 10 vezes de lá se for preciso para saber do andamento do processo. Come o juízo do advogado, não tem problema. Mas busca. Porque posteriormente, isso pode que está acontecendo com você, vai acontecer com uma filha, vai acontecer com uma amiga, vai acontecer com alguém que está ali no seu ciclo e pessoas até que você não conhece. E isso é muito complicado, porque é falta dessa questão da rede de apoio. Entende? E posteriormente,
Uma coisa que a gente poderia combater e que lá na frente poderia ser totalmente diferente, se a gente se cala, nunca é combatido. Eu achei importante também a fala de Ana em relação à questão do coletivo, né? A gente percebe que quando uma mulher fala, muitas vezes diversas mulheres que também foram vítimas daquela mesma situação, daquela mesma pessoa, da mesma empresa, elas criam também essa coragem, né? Se impulsionam e denunciam também. Então, eu acho que é importante justamente essa questão das redes de apoio e do coletivo, porque as vozes elas se pluralizam, né, entre várias e várias vítimas. Então, eu acho que é bastante importante também essa questão. Isso, e eu queria falar só mais uma coisa, assim, que eu também acho que é importante, né, já que você trouxe isso, assim, que a gente também não pode perder de vista que as violências, mesmo contra a mulher, também são diferentes, assim. Então, tem mulheres negras, por exemplo, que vão sofrer uma violência muito mais grave do que a mulher branca, que já está num lugar de privilégio, né? Então, assim, se você já está nesse lugar, se você é uma mulher branca, assim, você precisa também olhar coletivamente, né? Então, assim, saber que as coisas têm outros níveis, né? E que também é nossa responsabilidade, assim, como mulheres, nós estamos aqui num lugar de privilégio, na faculdade, falando, usando as nossas vozes, né? E isso tem uma força política também, mas precisa alcançar essas mulheres que não têm esse privilégio, né? Assim, então, fazer esse recorte assim, de raça também eu acho que é importante para a gente saber que as violências e as realidades são diferentes, ainda que seja o mesmo crime, né? Ainda que seja o mesmo crime, mas assim, para cada mulher vai ser diferente. E outra, pegando o gancho do que a Yane fala, os crimes eles evoluem. Se você continuar ali só na questão do assédio, ok, vai ser responsabilizado, você vai para um outro emprego, tudo bem. E se esse crime evolui, por exemplo, para um sequestro, se esse crime evolui para um stalker, se esse crime se evolui para um homicídio, a ideia do ela não me quis, então também não vai ser de mais ninguém. A gente sabe que pode acontecer várias outras Às coisas. vezes a perseguição também, profissional, né? E outra, até dentro do ambiente de trabalho. Pode acontecer de simplesmente o patrão dizer, fica porque eu vou precisar da tua ajuda. Não vai ter mais ninguém dentro da empresa e ele fazer um estupro. Veja, já saiu de uma esfera para um outro crime muito mais grave. Então, falar também impede essa evolução de crime. Falar também te protege em vários outros aspectos, e não só na questão do assédio em si, mas de uma evolução criminal. Adorei essa sua frase. Falar também te protege. Porque na verdade se você se cala, a outra pessoa ela não vai saber. Eu não tenho como saber quais são as dores, eu não tenho como saber qual é a tua história, eu não tenho como saber qual é aquilo que tá te afligindo dentro do teu trabalho. Porque se eu olhar e perguntar, Simone, tá tudo bem? E você dizer, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se você chegar pra mim e dizer, não tá tudo bem por isso, por isso, por isso. Aí eu vou te escutar, aí eu vou poder te ajudar de alguma forma. Falar te protege em várias situações. Te protege tanto no teu campo psicológico, porque aí, se eu estou na minha terapia e eu não falo, minha terapeuta também vai saber como é que ela vai me ajudar. A bichinha da minha, acho que tem hora que ela faz, meu Deus do céu. Porque eu tava realmente aqui, eu tava falando com ela. Inclusive, um beijo, Evelyn. Eu não sei o que seria da minha vida sem você. Reconheço a importância dos psicólogos na minha vida. E eu não tenho como ajudar também no judiciário se você não fala. Então, me protege em vários aspectos. Exato. E também é uma característica das pessoas, né? Assim, manipuladoras, de procurar aqueles que são mais quietinhos, daqueles que são extremamente vulneráveis, daqueles que se sabe que ficam em silêncio. Então, acho que tem tudo a ver essa sua fala, que falar também protege. À medida que você vê que se mexer comigo, eu vou botar a boca no trombone, eu vou procurar lá a agência Mandacaru, eu vou procurar a clínica escola, eu vou procurar o NPJ. Geralmente não faz. Geralmente não faz. Porque se você for analisar, quem vai praticar esse tipo de crime, na verdade, qualquer tipo de crime, tá? Ele sempre vai procurar uma vítima ideal. E a vítima ideal é aquela que tá fragilizada, é aquela que não fala, é aquela que tem medo, é aquela que ele vai chegar e vai dizer, se tu falar, eu prejudico a tua vida profissional.
Porque Eu ainda garanto tem isso, que, né? eu Tem a garanto que chantagem, você essas nunca ameaças. mais vai arrumar outro emprego. Tudo mentira, né? É, tudo mentira. Mas Só uma aí forma de manipulação. é uma forma de opressão. Também. Eu oprime você a ficar calado. É porque quando a pessoa já tá fragilizada, aí ela Acredita. 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 Aí esse ponto acaba levando a você ficar silente e não buscar uma proteção. Não para pra raciocinar que, poxa, ele não tem esse poder de tudo isso. Existem vários outros lugares, existem várias outras cidades, várias outras empresas. Então ele não vai ter poder sobre todos. Não. Mas o medo, a questão da chantagem, a questão psicológica, ela também acaba meio que, poxa, barreira, bloqueio. Maravilha, né? O nosso tempo está se esgotando e a gente vai ter que, né, encerrar. Então, mas não fica aqui o aviso, né? Se você está vivendo uma situação de assédio, conhece alguém que esteja, procure ajuda. Nós temos aqui a Clínica Escola de Psicologia à disposição, temos também o NPJ à disposição, tem a Agência Mandacaru também à disposição, né? Também temos o Disque 180, né, que é o Central de Atendimento à Mulher, tem a Ouvidoria da Mulher do Ministério Público, tem também as defensorias públicas, os sindicatos, redes de apoio, né, movimentos coletivos feministas da sua cidade, ou seja, procure ajuda e o importante é isso, é não ficar calado, né? E aí eu queria encerrar agradecendo a presença, né, de vocês por terem topado participar da gente desse bate-papo tão importante, né, tão útil, né, para a nossa sociedade, para os nossos ouvintes. Agradecer de coração também a você que esteve aqui ouvindo, assistindo a gente, né, falando, ouvindo, principalmente refletindo. E fica aqui então a nossa mensagem, né, o nosso apoio final. Então se cuidem, se apoiem e principalmente nunca se calem, né, porque falar também te protege. Não é isso? É isso. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. E esse foi mais um episódio do Mandacaru Cast, o seu podcast da agência Mandacaru.